Tá? Irmãos, o rei Davi, famoso, emblemático personagem da Bíblia, né? Ele ficou com essa alcunha, era o homem segundo o coração de Deus. Ele foi, de fato, um rei diferente, foi um rei vitorioso. Se dizia que não tinha um exército que pudesse detê-lo, não tinha uma muralha que ele não pudesse transpor, não tinha um objetivo que ele não pudesse alcançar. Ele foi o homem mais poderoso do mundo na sua época. Ele era como se fosse o presidente dos Estados Unidos hoje. Era quem mandava e desmandava, e os outros obedeciam, porque ele alcançou o maior poder político, vamos dizer assim, na época, poder dissuasivo, poder bélico. Foi um grande rei de Israel, mas ele não foi segundo o coração de Deus por causa disso. Existiram muitos outros reis fora da época dele. Sempre teve alguém que estava por cima, né? Alguém que era mais poderoso, mas ele ficou com esse título por outro motivo. Não ficou com esse título por ter sido um grande rei, mas porque ele foi alguém que viveu conforme Deus esperava, viveu conforme Deus queria. E aí a gente pensa, né? Não sei quantos dos irmãos tiveram a oportunidade de ler, de estudar sobre o rei Davi. O rei Davi foi um cara complicado, cheio de problema, mentiroso, adúltero, assassino. Davi fez tudo o que não podia fazer socialmente, moralmente. E aí a gente chega nesse título, um título dado pelo profeta Samuel, não foi por qualquer um. Samuel disse que Deus escolheu um homem segundo o seu coração para colocá-lo como príncipe do seu povo. Quer dizer, Deus enxergou naquele homem cheio de defeito, cheio de problema, uma virtude tal que o agradava. Enxergou no coração de Davi, enxerga no coração do pecador algo que é útil para ele. E é isso que a gente vai ver nesse texto. O Salmo 51 foi Davi que escreveu, e é um resumo da sua vida espiritual. O que foi que aconteceu com ele? Qual foi a sua experiência com Deus? A sua experiência de amadurecimento espiritual. É por isso que nós dividimos o texto de uma forma diferente, porque nós agrupamos os assuntos. Então vamos voltar para o texto e vamos ver na distribuição desse texto aqui como foi o andamento do coração de Davi e o que foi que aconteceu, qual foi a sua experiência para fazer dele um homem segundo o coração de Deus. Logo no início, os primeiros versículos de 1 a 6, nós encontramos os primeiros elementos, talvez os mais importantes. Eu ouso dizer, queridos, a qualidade de Davi que mudou o seu aspecto diante dos outros homens, o colocou acima dos outros homens. Esses primeiros versículos narram o sentimento de Davi que fez com que ele enveredasse pelo caminho que agradava a Deus. São os versículos que narram a sua confissão. Davi foi um homem que reconheceu que era pecador. Ele reconheceu que era mau, que era ruim, que era injusto. E ele diz: desde que eu nasci mal. É onde entendemos o que é o pecado original. Já nascemos com um defeito que fatalmente nos leva a errar. E Davi, então, ao reconhecer isso, ele nunca culpou os outros, nunca se desviou da sua culpa, nunca tentou minimizar a sua culpa, nunca culpou a circunstância, desse jeito qualquer um cairia. Não, ele nunca usou de nenhum subterfúgio, pelo contrário, ele sempre assumiu: eu sou pecador, eu sou o pior dos pecadores. Em certas situações onde Israel sofria os castigos e as dificuldades pelo seu pecado, ele intervinha e dizia: Senhor, o pecado é meu, não é do povo, eu sou o responsável. Muitas vezes Davi se projetou diante do seu povo para defendê-lo como o responsável pecador pelo seu povo. Eu acho que essa atitude de Davi, essa postura de Davi, chamou a atenção do Senhor, chamou a atenção de Deus e o colocou como um homem diferente, um homem que não foge,
da sua responsabilidade, que reconhece que precisa mudar, que reconhece que ele não é bom para Deus, que ele podia ser melhor para Deus. Uma qualidade difícil até em nossos dias, é uma virtude difícil. Reconhecermos que somos totalmente maus, como Davi reconhecia, e que precisamos de transformações. Como é difícil a gente olhar para o Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou mau, eu não sirvo na obra, eu não sirvo para o Senhor. Era o que Davi sentia em seu coração. Aí, a partir do versículo 7, a gente vê que ele pede uma intervenção de Deus em sua vida. Aqui a gente encontra o segundo passo para uma transformação conforme o que Deus espera de todos. Na oração dele ele diz: Senhor, purifica-me com isopo. Isopo era um mato, um arbusto lá que eles usavam para aspergir, tipo um pincel, eles usavam de pincel. Então a gente não tem isso aqui, mas o que ele está pedindo é que Deus intervenha. Ele sabe que ele não pode melhorar sozinho, ele não vai superar suas debilidades, a sua pequeneza, os seus defeitos, ele não vai consertar sozinho. Às vezes a gente tem aquela ilusão: não, quando eu me arrumar isso assim, eu vou para a igreja, quando eu melhorar assim, eu sirvo a Deus. Ele reconheceu que ele nunca iria melhorar e disse: Senhor, intervenha em minha vida. Ele pedir a intervenção de Deus foi a sua segunda atitude, que certamente o direcionava, o aproximava do ideal de Deus. O ideal de Deus não é um homem santo e perfeito, senão não tinha ninguém vivo na terra hoje. Se Deus quisesse, esperasse que da humanidade tivesse um homem maravilhoso, que não errasse, não tínhamos chegado aqui. Só Jesus alcançou isso. E até chegar a Jesus foram todos pecadores, e depois de Jesus todos pecadores, até nós. Então Deus não esperava, Ele não cobra isso da gente. O que Deus quer é outra coisa. Não é a nossa perfeição, é o nosso desejo de sermos transformados. É a nossa vontade, a predisposição de que Deus haja no meu coração para que eu mude. É isso que Deus espera de nós. Ele sabe que a gente não vai conseguir a perfeição. Ele sabe que a gente vai errar. A gente ouve a palavra no domingo, nos enchemos do Espírito, nos enchemos de verdades. Aí vem a segunda-feira, cheia de encrenca, cheia de problema, terça, quarta. Quando chega sábado, a gente já está aos pedaços de novo. O Senhor conhece essa nossa fragilidade. Um pregador americano, Blackwood, ele disse uma frase que nunca mais eu esqueci. Ele disse que o pastor chega no domingo, ele tem meia hora para ressuscitar mortos, porque a gente passa a semana levando açoites, ouvindo coisas horríveis, vendo exemplos antibíblicos, e chegamos no fim de semana dilacerados. Então, a palavra de Deus que nos alimenta, nos anima, ela não é suficiente para transformar nossas vidas. O que transforma nossas vidas é o poder de Deus, é a ação do Espírito Santo dentro de nós. Davi entendeu isso e pediu: Senhor, apaga os meus pecados, me purifique dos meus erros, não olhe para o meu pecado. Ele dizia que os seus pecados estavam constantemente diante dos seus olhos. Ele não esquecia que ele era um pecador, ele não se iludia com aquela história de que eu sou um crentão. Não, ele sabia que ele era ruim, e por causa disso ele pediu: Senhor, por favor, me mude o meu coração. A segunda atitude de Davi, que o direcionava para uma transformação radical, que Deus queria que acontecesse. E aí sim, a partir do versículo 10, essa transformação, ele descreve essa transformação, quando ele começa dizendo: cria em mim um coração novo. Um coração novo, naquela época eles imaginavam que o coração era a alma, o ego. Eu sou o coração. Hoje a gente sabe que o coração é um órgão como outro qualquer, mas naquela época, o conhecimento limitado, eles viam que quando o coração parava, o cara morria. Então achavam que o coração era o centro da vida.
Então na Bíblia, quando se fala meu coração, significa eu mesmo, a minha alma, a minha personalidade. Então Davi está dizendo a Deus: muda quem eu sou, muda o meu caráter, mude, porque eu não vou aproveitar nada do que eu tenho aqui para o Senhor. Ele reconhece que ele não ia conseguir alcançar os objetivos de Deus, e ele preferia não existir mais, que ele fosse outra pessoa. Ele precisava ser transformado. Ninguém vai agradar a Deus sem ser transformado, porque nós nascemos no pecado. Davi reconheceu isso. Eu já nasci pecador, porque minha mãe pecou, meu pai pecou. Então não tinha nenhuma esperança, nenhuma chance. Precisamos da transformação do Senhor. Então Davi suplica a Deus que Deus o transforme em outra pessoa. E ele, claro, no trecho seguinte, a partir do 13, ele mostra por quê. Eu vi dizendo para os jovens, né? A gente pode pedir o que quiser a Deus, mas tem que dar um bom motivo, né? A gente pede a Deus, você tem vontade, mas explica por que você está pedindo isso. Porque Deus dá tudo o que nós pedirmos, como Jesus disse, né? Tudo que se pedir em meu nome, meu Pai concede. Mas a gente tem que explicar a Deus por que a gente está pedindo isso. E se Deus achar que, se Deus entender que não faz sentido o nosso pedido, a resposta é não. A resposta é agora não. Mas quando Deus entende que o propósito é verdadeiro, é útil para Ele, útil para a obra. Às vezes a gente se equivoca com o que é útil, né? A boa obra não é o que favorece a sociedade. Não, a boa obra é o que traz as pessoas até Jesus. Então, útil é o que favorece a obra de Deus aqui na terra. Isso é útil. Nada mais. Todas as outras coisas estão perdidas. Quando Jesus voltar, acaba, todos esses outros valores acabam. Somente a obra de Jesus permanece. Então, útil é o que serve a Deus. Então Davi pediu transformações para quê? Aí a partir do versículo 13, ele diz: porque eu quero ser um mensageiro. Depois do meu testemunho, outras almas vão ouvir a palavra de Deus. Eu quero louvar com os meus lábios. Ele pediu para ser transformado para servir a Deus. Ele não pediu para ser transformado para ser o rei magíaco do mundo, não. Ele já era o rei quando escreveu isso. Ele pediu para ser transformado para que Deus pudesse usá-lo em sua obra. Então, esse é o pedido que Deus não nega. É o pedido que Deus está atento a qualquer um que o peça. Senhor, me transforme em alguém útil. Me transforme em alguém que vai funcionar na obra do Senhor. Mude em meu coração o que precisa mudar para que eu possa funcionar dentro da obra de Jesus. Essa era a oração de Davi, que não conheceu Jesus, que não viu a igreja, ele não entendeu para onde a história estava caminhando, estava conduzindo o seu povo. Hoje nós temos o privilégio de entender isso. Quando ele pedia isso, Deus o atendeu por nossa causa, porque na sequência da evangelização nós estaríamos aqui. Eu achei interessante o Mateus orando: não estaríamos aqui se não fosse a obra de Jesus. É uma grande verdade. Tudo aquilo, desde Davi até Jesus, tudo que aconteceu, aquelas pessoas, toda a história se desenrolou para que Jesus pudesse cumprir o seu ministério. E aqui então, nos últimos versículos, ele mostra fase em Sião, segundo a tua boa vontade, a partir do versículo 18, os dois últimos versículos. Sião era a igreja, representava a obra de Deus. E ele está dizendo: transforma a obra do Senhor na terra. E aí sim, no versículo 19 ele diz: então, só então eu vou cultuar. Só depois dessas transformações Deus recebe o culto. Só depois de sermos conforme o coração de Deus, Ele recebe o nosso sacrifício, recebe o nosso cultuar, o nosso louvor. Deus não recebe o louvor vão, o louvor recitado. Deus não recebe o louvor vazio.
Deus recebe o louvor de corações transformados. Então, meus queridos, um exemplo tão antigo de Davi. Há quanto tempo isso aconteceu? Meu Deus, 3.000 anos. E que nos fala hoje, para nós cultuarmos a Deus. É tão bom, né, a gente saber que pode orar e pedir bênçãos, e o Senhor concede bênçãos. Mas para isso nós precisamos ser transformados. Para sermos transformados, temos que seguir esses passos de Davi. Confessar que somos maus e necessitados da misericórdia de Deus. Abrir nossos corações para que o Senhor transforme as nossas vidas com o seu agir. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Não tem nada que eu faça por mim para me tornar melhor. Quando Jesus disse, nada que façamos vai acrescentar um côvado em nossa altura, ele estava dizendo que não podemos mudar quem somos. Dependemos da ação de Deus para isso, da ação do Espírito Santo para isso. E é claro, aqui nós chegamos no único aspecto de nossas vidas que nós podemos decidir, que Davi também não foi diferente para nenhum homem de Deus narrado na Bíblia. É a nossa decisão de abrir o coração e permitir que o Senhor mude nossos corações. Permitir que o poder de Deus penetre em nossas vidas e mude o que precisa mudar, que às vezes a gente nem sabe o que é, mas o Senhor sabe o que é que me atrapalha, sabe o que é que atrapalha você de servir a Deus, sabe o que atrapalha a nossa igreja, e é por isso que nós precisamos ser transformados, para que o nosso culto possa ser aceito pelo Senhor. O nosso culto, que eu digo, não é o culto da igreja, é o meu pessoal, o meu cultuar particular. O culto é individual. Nós nos reunimos para um culto coletivo, mas o culto válido que chega ao coração de Deus é o que eu estou sentindo, o que você está sentindo. E é por isso que a gente tem que seguir o exemplo que Davi deixou registrado no Salmo 51. Confessar nossos pecados, pedir que Deus transforme nossos corações, abrir nossos corações e aceitar as transformações que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E certamente o Senhor vai agir, vai transformar. Davi não precisava ser o último homem segundo o coração de Deus. Talvez tenha sido um dos primeiros, mas não precisa ser o último. Qualquer um de nós pode experimentar transformações que nos coloquem pelo menos no caminho de sermos pessoas crentes conforme o coração de Deus. Então, daqui para frente é a minha e a sua decisão. É o que nós dizemos a Deus que vai mudar ou não as nossas vidas. É a nossa oração diante do Senhor que vai promover transformações ou não. Nós vamos sair por aquela porta do jeito que entramos ou transformados, dependendo do que nós queremos dizer ao nosso Deus. Vamos orar juntos? Vamos ficar de pé para falarmos com o nosso Deus? É claro, eu vou orar pela igreja, é uma oração comum, uma